Saudações, meus irmãos, como vão a todos? Irmãos, nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos terríveis, e aí a luta está grande, Satã está cada dia lutando, cada dia guerreando por causa do seu fim. O fim do seu reino está próximo. O fim do seu reinado está mais perto do que o nosso sentimento imagina. Mas ele sabe disso e por isso está lutando com todas as suas forças para tentar afastar o máximo de pessoas para não ir para as moradas do Altíssimo. Então, o irmão estava me falando sobre a sua esposa, que a sua esposa o constrangeu a fazer um serviço para uma feiticeira, e ele não queria fazer, porque a feiticeira queria fazer o serviço, como diz na linguagem, fiado, para pagar depois, e ele não confiou, porque ele não conhecia a feiticeira, mas a esposa dele o constrangeu a fazer. Quando ele foi fazer esse serviço, ele errou o caminho, e aí resolveu voltar, mas aí quando viu uma brecha no caminho, ela fez ele voltar, e aí achou o caminho, fez o serviço da feiticeira, e a feiticeira não pagou. E agora ele foi comentar com a esposa, e a esposa briga, dizendo que a culpa é dela, porque foi ela, porque não sei o que, porque não sei o que. Olha só. Aí eu vou fazer uma análise. A culpa é de quem então? Porque ele sentiu diabo não fazer o serviço. A mulher feiticeira, a mulher pagã, e ainda por cima pediu para fazer o serviço sem pagar. Ele sentiu frieza, não queria fazer, a mulher constrangeu ele fazer por causa do dinheiro, da necessidade. E agora a mulher não paga e ela acha que não está errada, que está zangada com ele. Ele nem brigou, não discutiu nem nada, apenas só comentou que não queria fazer o serviço, que não era para ter feito o serviço. Mas é assim, irmãos. É assim, ó. A maioria dos cônjuges, quando Shaul Rachalia falou que quem quisesse casar ia ter tribulações na carne, falou do casamento literal. Mas a própria união entre um homem e uma mulher traz tribulações quando um dos dois não segue a Yahweh e sim os seus próprios instintos. Eu tenho vários relatos de irmãos e de irmãs que por causa de seguir seus instintos diferentes sempre causa problemas. Sempre causa problemas. Meu irmão está dizendo não vou fazer, e ela está dizendo vou fazer, faça porque é certo, e no fim não dá certo. Então, irmãos, o que nós devemos fazer é todas as coisas sem murmurações e sem contenda. Alguns irmãos têm se queixado que as suas esposas não têm a compreensão, e aí manda ele fazer algo, ele diz que se fizer vai dar problema, elas constrangem para fazer, e quando ele vai fazer, a coisa dá errada. Então, não contenda, não discuta, não brigue, não passe na cara, deixe que a própria consciência dela acuse, entendeu? Deixe que a própria consciência dela acuse. Teve uma irmã que pediu para o esposo levar ela no trabalho com o carro, e ele disse que o carro estava com problema na marcha. Não estava engrenando todas as marchas, só algumas marchas.
que ia ter que levar o carro para o conserto para poder agitar a marcha. Mas ela, pensando no lado dela, não, me leve, que não vai acontecer nada. Quando chegou no caminho, estourou a caixa de marcha e o carro ficou na rua. Aí ela chegou atrasada no trabalho, de ônibus, pegou um engarrafamento demoníaco, porque a diferença do carro para o ônibus é que se você vai para um lugar de carro, você vai pegar o sentido reto. Mas se você vai de ônibus, a linha de ônibus é aquele sistema chamado via tal bairro, via tal rua. Então às vezes o ônibus ele entra na rua. Por exemplo, você pega um ônibus que vai para a Fazenda Grande 4. A Fazenda Grande 4, se você for de carro, você pega a estrada do Coqueiro Grande direto. Você pega a estrada do Coqueiro Grande direto. Mas se você pegar um ônibus que roda a Fazenda Grande 4, qualquer ônibus que roda a Fazenda Grande 4, ele vai entrar em Jaguaribe, depois ele vai sair de Jaguaribe, ele vai seguir a estrada do Coqueiro Grande, vai entrar na Fazenda Grande 2, depois ele vai sair da 2, depois ele vai nos prédios, um lugar chamado prédio, depois é que ele entra, vai na 3 e depois ele vai para 4. Então o ônibus ele tem esse negócio de entra aqui, entra ali, via tal lugar, via tal lugar. Então de ônibus é mais demorado. Então o que ocorre? Ela teve que pegar um ônibus, esses ônibus chegou tarde e quando ele comentou, ela chorou. Então não deve haver contenda, porque o próprio soberano está mostrando para os cônjuges que não querem seguir via Yahweh, que eles não estão com sã consciência para fazer as coisas. Tá entendendo? Não estão com sã consciência para fazer as coisas. Teve um relato de uma irmã também que pediu para o marido levar ela na UPA, porque ela não estava sentindo bem. Ele disse, eu vou orar por você e o soberano vai te curar. Não, mas o soberano também deixou os médicos, deixou os enfermeiros, criou a UPA para poder resolver. Final das contas, ele levou ela na UPA, era 4 horas da tarde, deu 2 horas da manhã e ela lá na UPA com ele. Então, ele calado, ele na confiança, e ela mesmo se atribulou para dizer realmente e tal. Ele não disse nada. Então, vamos continuar assim. Se nossos esposos, se as nossas esposas não têm a visão que nós temos, mas está insistindo, deixe fazer, deixe acontecer. E na hora, ela mesmo vai ver que a situação não é do jeito que ela quer. Mas tem alguns irmãos, algumas irmãs que estão contendendo. Quando os irmãos, o esposo erra em algo que ela diz que vai dar errado, aí ela vai chamar a atenção. Viu você que eu falei a você? Eu disse a você, mas você é teimoso, aí o cara não gosta, aí vai discutir. Ela não gosta, aí vai discutir. Tem irmãos que falam com a irmã, com a esposa, não faça. Ela vai, não, vai dar certo, não faça que não vai dar. Não faça que não vai, não, vai dar sim. Aí ela vai e faz. Quando dá errado, ela aí briga com ele. Aí ele vai e fala com ela. Eu disse a você que ia dar errado, mas você na teimosia acha que sabe tudo, aí pronto. Aí o Satã aproveita e entra. Aí a mulher aí, porque só você que sabe, agora tá passando na cara, não se preocupe não, quer dizer, tudo isso é Satã querendo ver a contenda. Satã tem semeado contenda ultimamente no meio dos casais, para vê-los desestruturados, porque muitos dos irmãos estão procurando buscar algo de todo o coração, e aí algo está abrindo as comportas dos seus tesouros da obscuridade, estão mostrando coisas excelentes, e aí Satã, sabendo disso, usa aquele que não tem o conhecimento de algo, que diz que abraçou algo, mas acha que deve viver de qualquer maneira. E aí está tendo problemas terríveis em relacionamentos por causa desse tipo de atitudes entre os casais. Então, você que é mais sábio, seja a esposa ou o esposo, você que é o mais sábio ou mais sábia, não contenda com o tolo ou com a tola da sua esposa, nem com o tolo do seu esposo. Se ele quiser fazer algo que você está vendo que não dá para fazer,
informe a ele, explique a ele, mostre a ele que não tem condições de fazer. Mas se ele insistir e querer se achar que pode tudo, que faz tudo, deixa ele fazer, vá com ele. Quando ele quebrar a cara, que der tudo errado, volta com ele e deixa ele. E o próprio soberano vai se encarregar de lançar no seu rosto a sua tolice. Mas se você for lançar, for fazer o papel de um soberano e for lançar a tolice dele no rosto dele, vai ter confusão, vai ter problemas, porque o errado nunca quer ser corrigido. O errado, ele nunca quer ser corrigido. Tá entendendo? Então, para terminar mesmo, o irmão tava vendo um relato do irmão que ele e a esposa dele contou algo para ele sobre uma situação que aconteceu no trabalho. Aí ele falou assim: isso aconteceu porque aconteceu uma situação, a calúnia que se levantaram contra um cristão lá, e aí o cristão foi demitido do trabalho por causa dessa calúnia. Aí o esposo falou: isso aconteceu porque foi um cristão, e o cristão, no sistema religioso não, ou no erro não, ele procura sair de vários patamares errados. Ele não é igual isso. O cristão, mesmo ele no sistema religioso, ele na sua inocência, ele na sua boa intenção, achando que está servindo o verdadeiro Criador, ele começa a se afastar do mal. Então ele não vai fazer certo tipo de coisa. Mas o ímpio, quando ele é caluniado e essa calúnia prejudica o seu trabalho, ele vai procurar se vingar daquele que trouxe o problema. E aí foi o que ele explicou, que aconteceu isso, que foi com o cristão, porque se fosse com o ímpio teria se vingado. E aí a esposa dele começou a dizer que ele estava falando besteira, que ele estava falando que não deveria, que ele como servo de diabo, que não sei o que, não sei o que. Aí depois ela foi vender um produto para uma pessoa e a pessoa não pagou o produto. Ela aí se levantou dizendo que ia fazer, que ia acontecer, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E aí ele só fez dizer assim, ó. Ele só fez dizer consigo. Ela disse que eu estava falando bobagem, agora quem está falando bobagem é ela. Tá entendendo? Então quer dizer, ela começou a falar bobagem, aí chegou alguém para ela e disse assim: rapaz, não faça assim, porque você, como serva do soberano, não deve falar isso. Principalmente você que repreendeu seu marido, por seu marido falar bobagem. Como é que agora você está falando bobagem pior? Ele só fez um comentário: você está querendo fazer bobagem, está querendo pegar a mulher, fazer acontecer com a mulher. Então, quiser aquilo ali, ó, com uma facada que aumentou até a sua pressão arterial, ela quase que embarca. Então, vamos evitar contenda. Quem tem seu esposo tolo, ignorante, deixe, não contenda, deixe ele fazer o que acha que deve fazer, deixe ele agir do jeito que ele acha que deve agir. Você também, que é sua esposa, que é tola, que não entende as coisas, mas acha que sabe tudo, deixa ela fazer do jeito que ela acha que deve fazer. Quando a coisa der problema, aí, se eles deixarem, você vai e contorna a situação. Quer seja, eu espero que o irmão que mandou essa mensagem, esse assunto para mim, seja compreendido, os demais inscritos, e que o soberano venha nos dar sucesso total.